Fala galera, tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho, sobre o jogo entre Brasil 2, Senegal 0. Um jogo muito bom da seleção brasileira. E muitos podem criticar, falar, mas poxa, ganhar contra o Senegal, que não sei o que, não sei o que. Enfim, Senegal não é qualquer seleção. Obviamente que Senegal não vai ser uma favorita na Copa do Mundo de 2026. Senegal já está classificado para a Copa do Mundo, inclusive, mas Senegal não é uma grande seleção, não é uma seleção favorita para a Copa do Mundo. Mas Senegal também não é qualquer seleção. Para vocês entenderem, Senegal estava aí estava, na verdade, há 26 jogos sem perder. Foi campeão da Copa Africana e também tem vários jogadores ali com alta qualidade. A gente pode citar aí Sadio Mané, tem o Koulibaly, tem o Mendy, ou seja, não é qualquer seleção. Se a gente for colocar em um patamar, na minha opinião, acho que Senegal está ali uma seleção média. É aquela seleção onde o Brasil, por ser um time maior, precisa vencer. Mas, para você também ter uma ideia, eu vi na transmissão que eles deram um dado lá bem interessante. Se eu não me engano, parece que a seleção de Senegal só jogou contra 6 campeões mundiais. Tirando o jogo do Brasil, o jogo de ontem, ele tinha jogado apenas 6 vezes contra seleções que já ganharam a Copa do Mundo. E só perdeu uma única vez, que foi para a Inglaterra. Então, para você ver que Senegal é uma boa seleção. É uma seleção que dá trabalho. É uma seleção muito alta. Seus jogadores ali têm uma média de altura muito grande. E é uma seleção muito forte, fisicamente falando. Então, o Brasil enfrentou um adversário bem complicado e, por ter enfrentado esse adversário complicado, o Brasil passou no teste. O Brasil precisava, dar uma resposta, porque depois daquele jogo, depois da última data FIFA, que o Brasil fez um bom jogo contra a Coreia do Sul, mas aí no segundo jogo, contra o Japão, acabou levando uma virada, muito também por causa de alguns erros individuais, mas o Brasil precisava dar essa resposta aí contra a seleção de Senegal. E fez isso muito bem feito. Falando um pouco aí de cada um dos jogadores, eu vou começar aqui. Antes, de falar de forma individual, quero falar aqui também do coletivo. O coletivo do Brasil foi muito bom. Cada um com as suas características ali, que se destacaram muito bem, mas o coletivo conseguiu segurar esse resultado que foi muito bom para o Brasil. Por quê? A seleção de Senegal, como eu disse, uma seleção forte, não conseguiu quebrar ali as linhas de marcação da seleção brasileira, muito por causa de Casimiro e Bruno Guimarães. Vou falar deles um pouco mais para frente, mas esses dois caras foram essenciais, estão sendo, essenciais para essa seleção de Carlo Ancelotti. Então a gente viu que o Brasil, coletivamente falando, a sua linha de defesa foi muito bem, os volantes foram ótimos, o quarteto ofensivo conseguiu ali criar várias e várias jogadas, tanto que eu acredito que o Brasil poderia ter ganhado esse jogo mais do que 2-0. Poderia ele ter sido um 3-0, 4-0, porque no primeiro tempo, inclusive, o Brasil teve duas bolas na trave. Uma que foi uma cabeçada que eu não vou lembrar agora quem foi o jogador, mas uma outra, Matheus Cunha chutou a bola de fora da área e a bola bateu ali no cantinho, no pé da trave e acabou indo para fora. Então o Brasil poderia, logo no primeiro tempo, ter aberto aí pelo menos uns 3-4-0. Ao decorrer do segundo tempo, o Brasil conseguiu segurar o placar. Fez um bom jogo, conseguiu ali, em alguns contra-ataques, atacar a seleção de Senegal. O Brasil, no segundo tempo, controlou o jogo e de forma muito bem feita. E falando também um pouco sobre cada um dos jogadores, eu quero começar, não tem aquela expressão, começar de trás para frente. Eu vou mudar essa expressão, nós vamos começar de frente para trás. Você vai entender o porquê. Vou começar falando do ataque e depois vou falar da defesa. Falando ali do quarteto ofensivo, o Brasil aí, só para você conseguir entender, passando a escalação completa, o Brasil foi com Ederson no gol,
Na lateral direita, foi com Éder Militão, improvisado ali, e foi muito bem o Éder Militão. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, nós tivemos Alexandro. No meio de campo, nós tivemos Casimiro e Bruno Guimarães. E no ataque, a gente teve um quarteto ofensivo. Estevão, um pouco mais para o lado direito. Matheus Cunha ali por dentro da área, junto com o Rodrigo. E Vinícius Júnior do lado esquerdo. Vinícius e Rodrigo ali trocando, né? Várias e várias vezes durante o decorrer do jogo, o que ajudou a confundir bastante a marcação da seleção de Senegal. Então, começando aí de frente para trás, Vinícius Júnior e Rodrigo eu gostei bastante. Como eu disse, eles revezavam ali essa posição. Eu esperava um pouco mais de Vini Júnior, mas, cara, eu vejo uma evolução em Vinícius Júnior jogo após jogo. Por ele ser um cara de destaque no Real Madrid, a gente espera muito de Vinícius Júnior na seleção brasileira. Então eu gostaria de ter visto um pouco mais, mas foi um bom jogo de Vinícius Júnior. Rodrigo, perfeito, vários passes, vários ataques, inclusive o segundo gol do Brasil, que foi de uma cobrança de falta de Rodrigo, ele simplesmente colocou ali a bola nos pés de Casemiro e Casemiro conseguiu ele dominar e chutar um pouco ali no ângulo para fazer o 2-0. Então, Rodrigo muito bem. Matheus Cunha demorou um pouquinho para poder se encaixar aí nesse quarteto, mas logo quando se encaixou também conseguiu desenvolver e criar boas jogadas. Teve até um lance que ele estava marcado ali do lado direito por vários jogadores de Senegal, e eu não sei o que ele fez ali, cara, mas ele conseguiu passar ali em uma sequência muito boa dos jogadores, dos marcadores de Senegal e cruzar para a área e acabou ali resvalando a bola para fora e o marcador chegou a tirar. Mas Matheus Cunha jogou muito bem esse jogo. E o Estevão, poxa, Estevão que foi aí, ele quem abriu o placar, fez o primeiro gol do Brasil, depois ali de uma entrada de Casemiro próximo à área, a bola ali estava com o Casemiro, ele tentando achar ali alguma pessoa para poder tocar a bola acabou desviando do jogador do Senegal e parou nos pés de Estevão, que chutou de primeira fazendo um bonito gol. Então Estevão está aproveitando muito bem essa oportunidade que ele está tendo. Esse cara pegou as oportunidades e fez assim, ó, fez uma aliança com essas oportunidades. Muitos criticavam o Estevão, né? Porque aqui no Brasil ele era conhecido como Cuiabaman e muitos achavam que ele não iria se dar muito bem na Europa. E não é nada disso que está acontecendo. Lá no Chelsea, ele já fez vários jogos, eu não vou lembrar agora o número de cabeça, eu não tenho esse número aqui em mãos, mas eu sei que ele tem 6 participações em gols. 5 gols e uma assistência. Então, assim, Estevão está tendo um início europeu sensacional. E na seleção brasileira também. Esse foi o quarto gol de Estevão na seleção. Então você vê que ele tem agarrado essas oportunidades muito bem. E tipo assim, a gente não pode falar com total certeza, né? Mas tá tudo se encaminhando para que Estevão seja titular nessa seleção de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. Estevão é um dos melhores jogadores nesse ciclo aí de Carlo Ancelotti. E agora, falando um pouco mais para trás, Bruno Guimarães e Casemiro. Esses dois caras foram, para mim, um dos grandes responsáveis desse bom resultado que o Brasil teve nesse jogo contra Senegal. Esses dois se encaixaram perfeitamente. Casemiro parecendo que ele se multiplica dentro de campo. Às vezes você vê Casemiro defendendo, às vezes você vê Casemiro um pouco mais à frente, às vezes você vê Casemiro fazendo gol, ele foi um dos que fez um dos gols nessa vitória de 2-0. Você vê Casemiro em vários lugares dentro do campo. Esse cara consegue preencher todo o campo de forma assim, parece que tem uns 11 Casemiros dentro de campo. Quem dera se tivesse, porque ele joga muito, joga de terno. Casemiro sensacional. Falar dele é chover no molhado. Ele, com toda certeza, tem que ser titular nessa seleção brasileira na Copa do Mundo. Sem o Casemiro, o Brasil pode sofrer um pouquinho. Então, o Carlo Ancelotti está até procurando ali, né, uma substituição, apesar de que eu acho que nós não temos, mas procurando um jogador que possa substituir Casemiro quando ele não estiver, talvez ali por uma suspensão de cartão amarelo,
uma, um possível incômodo que ele possa sentir durante a Copa do Mundo. Acredito que por isso que Fabinho foi convocado, mas Casemiro, poxa, se Deus quiser, esse cara não vai sentir nada na Copa do Mundo e vai jogar todos os jogos, porque ele é um volante sensacional. E por ele ser esse volante, acho que ele acaba se transbordando e infectando de forma positiva as pessoas que jogam ali do lado dele. Bruno Guimarães evoluiu muito ao lado de Casemiro e é um dos jogadores destaques nesse nesse contexto de Carlo Ancelotti, nessa escalação de Carlo Ancelotti. Bruno Guimarães foi como se fosse ali um quinto homem do ataque, subindo várias vezes para poder contribuir nas jogadas ofensivas. Então, Bruno Guimarães e Casemiro foram, para mim, um grande destaque nesse jogo contra o Senegal. Agora, falando da nossa zaga, também, sem nenhuma reclamação, Gabriel e Marquinhos, Gabriel Magalhães e Marquinhos fizeram um ótimo jogo. Alexandro, na lateral esquerda, não fez um jogo brilhante, aquele jogo de encher os olhos, mas naquilo que foi proposto não teve nenhuma grande dificuldade. E Éder Militão, que foi improvisado ali do lado direito. Éder Militão que sempre pode jogar como um lateral direito. Ele que fez isso, inclusive, na última Copa do Mundo. Ele atuou muito bem, um dos melhores em campo também. E logo depois, né, entrou ali o Wesley, que foi para o lugar de Éder Militão. Gabriel Magalhães acabou saindo e Éder Militão subiu ali para a zaga para poder ajudar Marquinhos. Então a gente vê ali essa multifacetas que que Éder Militão tem para poder jogar dentro de um mesmo jogo. Um cara completo. Agora, por isso que eu por isso que eu quis começar de frente para trás. Eu queria falar sobre Ederson. Ederson, na minha opinião, cometeu duas falhas que podem ser bastante perigosas numa Copa do Mundo. A gente viu, lembrando aí um pouco, aquele jogo contra o Japão, um erro de Fabrício Bruno, que simplesmente ele perdeu o domínio da bola e os jogadores do Japão vieram e marcaram o gol que abriu ali a porteira para que fizessem a virada. E Ederson fez isso duas vezes. Logo no inicinho do jogo, bem ali nos talvez primeiros 3 minutos de jogo, Ederson foi bastante pressionado, ou seja, a linha para poder dar um passe e poder perder a bola ficou bem curtinha e Ederson teve que se virar ali para poder achar um passe. Nesse momento a gente passou ileso, mas no segundo tempo isso não aconteceu. Parecia que a gente estava repetindo a história contra o Senegal, parecendo contra o jogo do Japão. Porque o Brasil vencia o Japão por 2-0, foi para o intervalo de forma bem tranquila, e quando voltou para o segundo tempo teve esse vacilo aí. E aconteceu basicamente quase que a mesma coisa contra o Senegal. O Senegal só não chegou a fazer gol, mas foi bem parecido. Por quê? Marquinhos recua a bola ali para Ederson e ele acho que domina um pouco errado a bola, tipo assim, vai um pouco pro lado esquerdo dele, ele tenta dar o passe, só que aí o jogador de Senegal já vem pressionando e consegue resvalar a bola e a bola cai nos pés de um outro jogador de Senegal que chuta a bola e por sorte a bola acaba batendo na trave. Era para ter sido o gol aí de Senegal. Então, assim, esses vacilos, cara, a gente tem que evitar ao máximo numa Copa do Mundo. São esses vacilos, são esses detalhes que em jogos de mata-mata, em jogos de Copa do Mundo, podem acabar com o sonho de infância. Podem acabar com o sonho do Hexa. Eu quero muito ver a seleção ganhar uma Copa do Mundo. E, cara, esses vacilos podem tirar o Brasil do jogo. Pode tirar o Brasil de uma Copa do Mundo. Então, acho que Carlo Ancelotti tem que. Quem sou eu para dar dica para Carlo Ancelotti, né? Mas, enfim, é interessante que Carlo Ancelotti olhe para isso. Tenha que dar um recado para os seus defensores, tomar cuidado para o recuo de bola. Eu acho que goleiro, na minha opinião,
Não precisa ser um grande craque com bola nos pés, precisa fazer aquilo que é básico, é defender, é aparecer no momento que precisa ali debaixo da trave e evitar-se ao máximo o recuo para o goleiro. Porque a era Fernando Diniz já passou, gente. Esse de ficar tocando a bola para o goleiro e querer sair ali na base de toques, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar muito cuidado quanto a isso. Porque se a gente pega uma seleção um pouco mais qualificada, sei lá, a gente pega aí uma Espanha, a gente pega uma França, uma Argentina, esses vacilos, ó, pode ser o fim do jogo pra gente. Mas é só uma pequena observação, mas um contexto geral, o Brasil fez um ótimo jogo. Agora é ver o que vai acontecer contra a Tunísia na terça-feira, jogo aí marcado para as 4h30 da tarde. É não repetir a mesma coisa que fez contra o Japão, Coreia do Sul e Japão, porque na Coreia do Sul nós fizemos um ótimo jogo e contra o Japão a gente borrou. Que não seja da mesma forma. Temos que aprender, temos que evoluir. Então, nesse jogo, a gente jogou muito bem e contra a Tunísia a gente tem que jogar bem também e vencer o jogo, que também é muito importante. Então, é evoluindo a cada dia. E esse jogo foi uma evolução da seleção brasileira, na minha opinião. Beleza? Só para finalizar aqui, no segundo tempo, o Brasil entrou com alguns outros jogadores. Como eu disse, saiu o Gabriel Magalhães, que depois Éder Militão ali foi pro lado dele, e o Wesley entrou na lateral direita. João Pedro, que entrou bem, na minha opinião, fez ali um pivô para quase um gol de Bruno Guimarães. A bola acabou não chegando direitinho ali nos pés de Bruno Guimarães, mas João Pedro entrou muito bem no lugar de Matheus Cunha. Rodrigo saiu e entrou o Lucas Paquetá. Luiz Henrique entrou no lugar do Estevão. Esses dois não chegaram a ter assim um destaque importante, mas não, não atrapalhou em nada. E ali nos 90 minutos, né, o jogo já se encerrando, saiu o Alexandre e entrou Fabrício Bruno, e saiu Vinícius Júnior e entrou Caio Henrique. Esses jogadores não tiveram tanta influência assim no jogo, mas um ótimo jogo da seleção brasileira. O segundo tempo já estava controlado. Beleza? Então é isso. Ver essa evolução do Brasil dá um relaxamento. Obviamente não tá tipo assim, nossa, agora nós vamos ganhar a Copa do Mundo e que revolucionou tudo e nós somos a melhor seleção do mundo. Não. Calma. Pezinho no chão, galera. Pezinho no chão. É um processo. Tomara que dê tudo certo. Tomara que esse degrauzinho que a gente subiu aí contra essa seleção de Senegal seja para poder chegar no nosso destino principal, que é a Copa do Mundo. Fechou? Muito obrigado pela sua participação. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike, mas deixa aí embaixo o seu comentário, a sua contribuição, quais são os seus pensamentos sobre esse jogo. Fechou? Muito obrigado, se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau.